A seguir, IIGD Irajá. Eu iniciei o culto anterior fazendo uma pergunta. E eu vou fazer essa pergunta porque é uma realidade, não é? Uma questão de raciocínio lógico, de pessoa lúcida. Qualquer ser humano com um pouquinho de inteligência. Todo ser humano quer vencer, não quer, irmãos? Não sei a pessoa que se entrega aí ao acaso e dá lugar ao diabo, isso é a realidade, como eu falei no culto anterior. Você encontra pessoas, às vezes, como morador de rua, você diz assim, não teve oportunidade, não tem cultura, ou não tem escolaridade, não tem... muitas vezes não é nada disso. Eu, por exemplo, já encontrei gente, um rapaz com mestrado vivendo na mendicância. Mestrado mesmo. Por quê? Por causa do ódio. Deixou o ódio entrar no coração, resolveu ir pra rua, morar na rua. Que isso? É o diabo. Uma pessoa tão inteligente. Você vê que a capacidade de raciocínio das coisas lógicas, né, não alcança o entendimento das coisas de Deus. Então, o que faz a diferença? Todo ser humano lúcido e inteligente, irmãos, que principalmente quem optou pela sua salvação eterna e respeita, realmente serve a Deus, também não quer perder bênção nenhuma. E muitas vezes, irmãos, são pequenas coisas que impedem o cristão de ser abençoado. Claro que existem coisas aberrativas, isso não tenha dúvida. Há pessoas que têm, como eu disse, uma capa religiosa tenebrosa, mas de madrugada está lá, num site de pornografia, não é? Vive uma vida totalmente fora daquilo que o Senhor Deus ordena na sua palavra. Mas às vezes, irmãos, são outras coisas, como é o caso, por exemplo, das murmurações. Poucas vezes se leva em conta isso, né? Aquela coisa de ficar resmungando e jogando para fora tudo que chateia, tudo que... Bom, enfim. Se nós que somos de Jesus, se nós quisermos que o Espírito de Deus verdadeiramente ande conosco e se agrade de nós, o ponto essencial, tá? O ponto base é realmente a forma como se ouve e se cumpre a palavra. Ou seja, eu ouço para praticar, eu dou atenção a Deus. Então hoje nós vamos em outro ponto. Abra sua Bíblia em Sofonias, não é um livro muito conhecido não. Você vai ver, olha que coisa simples e linda o Senhor Deus fala conosco. Sofonias no capítulo 3, versículo 9. Quem vai ler comigo Sofonias 3, 9? Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Eita. Olha, irmãos, é uma palavra que precisa de uma atenção especial e de uma boa meditação. O próprio Espírito de Deus está dizendo, porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor. Eita, bom, eu creio que já está aí, não é? Uma abertura tremenda de um alerta para dizer, ei, você fala o nome de Jesus? Ei, você usa a autoridade desse nome para repreender o mal? Então, verifique se os seus lábios estão puros. Pastora, Deus está dizendo que Ele vai dar. Sim, Ele já deu todas as condições. Ele já fez o trabalho, Ele já desceu do céu, já tomou a forma de homem, já se ofereceu no Calvário, derramou o sangue e purificou de todos. Você foi lavado no sangue de Jesus. Então por que não lavou a boca? Porque tem gente, irmãos, que entra ano, sai ano e não lava a boca. Não lavou a boca no sangue de Jesus. Coisa séria, pessoal. E com certeza Deus não está falando isso por momentos estratégicos, naquela hora da raiva em que você soltou uma palavra pesada. Deus está falando literalmente de uma prática de vida. Como nós vimos no culto anterior,
De vez em quando você se surpreende com alguém, tipo, abriu a caixinha de surpresas. A pessoa está conversando ou conta um fato e de repente se exalta, lembra de um momento de raiva de alguma coisa e pá, solta um palavrão. E outros não, irmãos, tem sempre o hábito da linguagem do mundo. Irmãos, nós já saímos do mundo. Nós não temos nada a ver com estamos no mundo, mas não temos nada a ver com o mundo. Cristão tem que colocar isso dentro de si, tem que colocar isso na sua cabecinha, no seu coração, na sua cabeça. Porque então darei lábios puros aos povos. Ele já fez. Ele já fez isso. Jesus já desceu. Já derramou o sangue que purifica pecados. Jesus fala, ele ensina. A palavra nos é aberta. Como mostramos no culto anterior. A palavra de Deus recebida dentro do nosso coração, com seriedade, com a intenção sincera de praticar, ela vai trabalhando, ela vai lavando. Uma pessoa sincera, irmãos, ela quando se converte, ela ouve pregações, ensinamentos, ela medita e ela identifica onde ela ainda está errando, onde ela ainda comete pecados. Tem gente que acha que isso é coisa pouca, outros dizem, isso é bobagem. Nunca diga que uma palavra saída da boca de Deus é bobagem, porque Deus não fala bobagens. Ele sabe o que ele fala, ele é Deus. Deus exige lábios puros do seu povo, meu irmão. Esse é um dos pontos em que a sociedade é confundida. Um dos pontos em que a sociedade é confundida. Há pessoas que se dizem evangélicas, falam de Jesus, cantam e exaltam em canções a Jesus, mas suas conversas desenrolam com tanta naturalidade que muitas vezes esbarram num palavrão, pá! E aí, ali fica, com a linguagem torpe. Meu irmão, não se brinca com as coisas de Deus. Deus está dizendo que então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o meu nome. Toda pessoa que fala o nome de Jesus, aceitou Jesus, o nome de Jesus te pertence. Você, eu, toda pessoa que aceita Jesus é autorizada por Ele, outorgada por Ele a usar o seu nome. Se o diabo vier te tentar, você usa o nome de Jesus e expulsa. Se vier uma dor de cabeça, você repreende e expulsa em nome de Jesus. Sem Jesus não se faz nada. Mas se nós proferimos o nome de Jesus, se eu profiro o nome de Jesus, então os meus lábios são limpos, são puros. O termo aqui é puro. Vamos então juntos agora? Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem, para que o sirvam no mesmo Espírito. O nosso Espírito é o nosso coração, é a nossa verdadeira pessoa. É dentro de nós, irmãos. Nós acumulamos coisas ao longo da vida. Não é por acaso que uma pessoa cai numa doença grave, diz assim, meu Deus, por quê? Aí, normalmente os evangélicos separam a doença da carne, da doença do espírito, da doença espiritual. Não existe isso, está tudo interligado. Está tudo interligado. Mas como, pastor? Só não pode dizer isso? Posso pela palavra. A palavra de Deus diz que do coração procedem as saídas da vida. A palavra de Deus diz que o coração alegre, ele te dá saúde. Posso sim, está tudo na Bíblia, irmãos. Está tudo na palavra. O coração, ele é o lugar do tesouro de Deus. É lá dentro de nós que Deus vai buscando as coisas para trabalhar na nossa vida. Orações da boca para fora são palavras vazias. São como rezas que Deus literalmente aborrece, proíbe. Quando Jesus ensinou a orar, na oração do Pai Nosso, um pouquinho antes, Jesus disse, quando vocês orarem, eu estou usando o termo vocês, trazendo a palavra,
na nossa linguagem para facilitar quem está chegando. Mas e quando orardes, dizei, né? Tá, o Pai tá. Mas aí ele diz, né? Não useis de vãs repetições. É aquela pessoa que faz uma reza e repete aquelas mesmas coisas, não. O Senhor Deus manda que a gente ore do coração. Chega diante dele e rasga o teu coração. Chora na presença dele. Conta para ele. Ah, mas ele é Deus, ele sabe. Mas ele manda que se ponha para fora para tirar de dentro do coração. Quando você conversa, dependendo do assunto, se não for uma coisa boba de momento, corriqueira, que simplesmente trabalhou no teu cérebro, um noticiário que você viu, pensou e falou, tudo que a gente fala, irmãos, a maioria das coisas que falamos, elas vêm lá de dentro da gente. É de dentro do coração. O coração pode ser um baú de coisas riquíssimas e boas, pode ser um baú de coisas velhas, estragadas, mofadas e doentias, mas tudo vai sair pela boca. O grande exemplo bobo que a gente tem disso, você vai no mercado e compra uma garrafa de um produto, uma garrafa de um líquido, um azeite, um suco de uva, ou um outro suco qualquer. Você aproveita o suco, mas a garrafa você joga fora. Um dia o nosso corpo vai ser descartado, não vai? Vai, com certeza. Enquanto não chegar o momento, esse corpo é a nossa casa. Mas ele é a casa de Deus. O Espírito de Deus que está dentro dele. E onde o Espírito de Deus está, não pode haver sujeira nenhuma. E tudo que está dentro vai saindo pela boca. De vez em quando acontece, como eu contei no culto anterior. Eu dando um atendimento, a senhora contando a história dela, e no meio da história ela se exalta com raiva da pessoa de quem ela estava falando e solta um palavrão. Eu parei e falei, a gente encerra por aqui. Por quê? Porque o meu ouvido não é esgoto. Isso pode valer lá fora, mas só está dentro da casa de Deus. Mas sabe por que fala? Porque está dentro. Ainda não se lavou, ainda não se limpou, ainda não se santificou. Então, irmãos, a boca que profere o nome de Jesus, irmãos, a boca que fala o nome de Jesus tem que ser santificada. Mas não é bem assim. Quando você começa a falar de santificação, tem gente que se incomoda. Aliás, tem gente que se incomoda com tudo que é puro, que é limpo, que é santo, que é reto, que é bom. Uma grande realidade. Tem gente que só gosta de estar no meio da sujeira. Só gosta de estar no meio de conversa torpe. Só gosta de estar no meio de conversa mundana, de conversas sujas. Filho de Deus não, meu irmão. Falava hoje, às vezes o cristão não quer aborrecer os amigos, não quer aborrecer alguém da família, e começa umas conversas pesadas, e soltam lá uma linguagem torpe, e a pessoa embarca, ela está ali. Irmão, você já foi tirado disso. Você foi tirado do meio da multidão. Estou falando isso há cerca de 5 semanas. Eu, você, todo filho de Deus, filhos de Deus. Só para a gente lembrar disso, colocar isso dentro de todo o coração. Por quê? Às vezes o cristão fica, meu Deus, por que eu não consigo a cura? Por que eu estou doente? Eu não estou dizendo que toda doença é por conta de sujeira. Mas uma coisa é certíssima. Se houver uma sujeira, é um lugar espaçoso para o diabo. E se ele não conseguir jogar uma doença, ele vai jogar outra coisa. Como nós vimos na palavra ainda há pouco no culto anterior. Irmãos, olha só. A ciência fala do que vê. A ciência trabalha com materialidade. O que é matéria. Jesus vai lá onde ninguém vê. Ele vai na raiz do problema. O espírito que está ali por trás. Então Jesus, quando ele entra, ele examina tudo. E ele vê o que está lá no escondido. Ninguém se esconde de Deus. E a pessoa que fala o nome de Jesus, se ela usa o nome de Jesus com poder, com autoridade, se ela usa com reverência,
em adoração a Deus, essa pessoa pertence a Cristo. Muita gente fala o nome de Jesus, irmãos. Eu acho que todo mundo viu na televisão, quando pessoas invadiram determinados lugares e usando o nome de Jesus, quebravam coisas, destruindo coisas, em nome de Jesus, nome de Jesus. Para. O nome de Jesus, Jesus é santo, santo, santo. Toda pessoa que fala o nome de Jesus, ela não pode ter outra coisa a não ser coisas puras, limpas. Você não é obrigado a usar uma linguagem bíblica, aliás, é errado ficar repetindo versículo. Nós devemos sim, com a inspiração de Deus, com o que nós temos do Espírito de Deus pela palavra, ter uma linguagem saudável. Como nós vimos no culto anterior e vamos rever agora. Deixa aqui marcadinho. E vai comigo lá atrás na carta de Tito. Nós vimos no culto anterior. É uma sequência. Então, na carta de Tito, no capítulo 2, no versículo 8, o que diz, irmãos? Vamos todos juntos? Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal. Irmãos, quem é o nosso adversário? Peraí. Igreja, vamos lá, se liga. Quem é o nosso adversário? O diabo. Por que Jesus colocou aqui o nosso adversário? Olha só. Linguagem sã, linguagem saudável e irrepreensível. Que não seja digna, uma linguagem que não seja digna de repreensão. Para que o adversário se envergonhe. Claro que o diabo fica torcendo, meu irmão. Satanás fica desesperado, andando, rodeando, esperando o quê? Uma oportunidade. Esperando o quê? Esperando você entristecer o Espírito Santo, meu. Porque ele sabe que quando o cristão entristece o Espírito Santo, as bênçãos ficam retidas. Você pensa que o diabo pode impedir bênção de Deus na sua vida? O diabo pode impedir bênção de Deus na tua vida? Você sabe quem impede as bênçãos de Deus? É a própria pessoa. Não, pastor, é a própria pessoa, meu irmão. Você é filho, filho tem direito à bênção. O direito é seu, já foi dado. O direito é seu. É, pastor, mas eu luto, eu ando com sinceridade, eu não vivo no pecado, minhas bênçãos não chegam. Deus tem muito filho tímido. Você lembra do filho pródigo? Então nós vamos lembrar do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo ficou tão chateado. O irmão do pródigo, os filhos do mesmo pai. Quando o pródigo voltou, o pai mandou uma festança. Não mandou fazer uma festança para ele? Mandou ou não mandou? E ele ficou o quê? Enciumado. Ele ficou muito enciumado. Mas ele ficou tão chateado. Ele está no campo trabalhando, está administrando lá as coisas do pai. E aí ele vai chegando em casa, aquela casa de fazenda, e tem uma maior festa lá. Muito cântico, muita dança e aquela festa toda. E ele chega do trabalho e pergunta para um dos empregados: o que é isso? Aí o empregado vira-se para ele e diz assim: o teu pai, teu irmão voltou e o teu pai mandou fazer essa festa para ele. Por quê? Sabe por quê? Ele voltou são e salvo. Teu pai está feliz. Ele não sofreu uma desgraça, não sofreu um acidente. Ele voltou são e salvo. E aí o pai vai lá fora e diz: filho, entra. Não, pai, não vou entrar não. Filho, entra para a festa, o teu irmão chegou. Filho, não, pai, não vou voltar não. Eu vou entrar nada. Pai, o senhor não está sendo justo. Esse teu filho saiu, gastou tudo com as meretrizes, ou seja, viveu na prostituição, viveu nas orgias, fez a bagunça dele, te enlameou, usou o teu nome, carregou o teu dinheiro. Agora ele volta e faz uma festa para ele. Eu estou aqui, quietinho, trabalhando, lutando, do teu lado, nunca saí do teu lado.
O senhor nunca me deu nem um cabritinho para fazer uma festa com os meus amigos. Aí o pai virou-se para ele, irmãos, e disse assim: filho, tudo que é meu é teu. Ou seja, você não botou a mão no cabritinho porque você não quis. Sabe qual é o contexto disso? Tome posse da sua bênção. Enquanto o cristão não crê e não assume, ele não toma o seu lugar. Foi o que aconteceu com ele. Timidez. Você vê, ele era santo, correto, trabalhador, batalhador, fiel ao pai, sincero, honesto, santinho. Mas era tímido, não botou a mão no cabritinho, não pegou. Toma posse. Então, irmãos, o diabo fica esperando uma oportunidade de acusar o cristão, de bradar no mundo espiritual. Conseguimos. Por quê? Porque quando o cristão peca, ele se suja. Todo cristão precisa saber isso. Isso está na Bíblia. Jesus chama o diabo de imundo. Toda vez que o cristão peca, pode ser: mas é um pecadinho. Pecadinho, 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 pecadinho. Eu estou aqui toda de branco. Se caísse uma gota de suco de uva na minha roupa, os teus olhos iriam para onde? Não iriam para o todo branco. Caramba, todo branco, eu não sou alto, 1,57 m de branco. Mas uma gota vai chamar a tua atenção? Por que teu olho foi para a gota? Porque a gota é o que não deveria estar. A boca do cristão não deveria falar bobagem. Então a atenção do diabo vai para aquilo que está fora do padrão de Deus. Irmãos, é por isso que muitos cristãos não recebem a bênção. A gente alerta, fala. Irmão, quando você estiver num momento de fraqueza espiritual, segura a tua boca. Segura a tua boca. Quantos cristãos estão aí doentes, quantos estão morrendo por diversos fatores, mas um principal: a boca, meu irmão. Droga, eu não devia ter nascido. Fecha a boca. Ai, minha vida, que coisa, que lástima. Fecha a boca. Aí lá na frente vem a doença. Não, ela só apareceu, o bicho já estava ali junto. Deus disse: vou dar lábios puros aos povos para que invoquem o meu nome. Que invoquem o meu nome. Não se misture, irmãos, o nome de Jesus com palavras torpes. Não se mistura o nome de Jesus com murmurações. Não se mistura na boca o nome de Jesus. O nome de Jesus na boca de filhos de Deus é poderoso. Mas se a boca está suja, o nome não tem efeito. Que isso? Porque não tem o Espírito. A palavra não trabalha sem o Espírito, ela não se cumpre. O Espírito de Deus é que faz a palavra se cumprir, sabemos disso. Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus diz: eu velo. Deus vai confirmar alguém com a boca suja só porque usou o nome de Jesus? Não, Deus não é técnico. Então o adversário, o diabo, fica esperando. Ele fica esperando uma oportunidade. Uma oportunidade. As pessoas se sujam. Disciplina espiritual. Disciplina. Pessoa que se converte, ela deve aceitar a disciplina. Tem cristão que não aceita ser disciplinado. Você sabe um dos grandes problemas que o Espírito Santo encontra no cristão? Orgulho. O orgulho é um problemão. O orgulho é um tropeço gigantesco diante do Espírito de Deus. Sim. Vou falar por mim. Nós, pastores, nós devemos orientar as pessoas a fim de que elas se acertem para que possam ser mais e mais abençoadas. A nossa visão é essa. Se nós ensinamos a pessoa e ela aprende direitinho, ela entende, ela recebe a bênção. Ela se corrige, ela sai do erro, ela vai agradando a Deus. Exemplo disso, Moisés. Deus chamava Moisés e dizia: Moisés, diga ao meu povo que faça isso, faça isso. Diga ao meu povo que não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas eles atendiam? Acabaram de atravessar o Mar Vermelho a pé sequinho, enxuto.
começaram a caminhar no deserto. Sentiram falta da carne do churrasco e logo desandaram a chorar. Espera aí. Eles iam caminhar mais um pouquinho, rapidamente, e chegariam à terra que Deus havia prometido. Meu irmão, iam ter churrasco à vontade. Quando o dom da prosperidade vem, irmãos, ele vem bonito. Mas até chegar lá, tem uma caminhada de limpeza e purificação. Que isso, pastora? Vamos atentar bem? Só que o povo de Deus, a quem Moisés estava conduzindo, eles escutavam Moisés, mas não guardavam no coração e continuavam errando. Chateados, aborrecidos, revoltados. Vocês conhecem, já falamos disso várias vezes. E hoje nós vamos tocar num ponto base. Você sabia que quando você ouve uma correção da palavra de Deus, você ouve e percebe que você estava errando naquilo, e você imediatamente aborrece aquilo, você deixa aquele erro de lado, só por obediência à palavra de Deus, com prazer você se submete. Você sabe que você está chegando pertinho da bênção? Que é isso, pastora? Então presta atenção. O povo de Israel, quando começou a sentir, pouquinho tempo, começou a sentir falta da carne, daquela comidaria, daquela coisa toda. Bom, enfim, estavam no deserto e sentindo falta das coisas do Egito. Para completar, eles levaram para a terra prometida os costumes do povo do Egito. Tem gente que faz isso. Ela vem para o Evangelho e ela participou de algumas coisas que envolvem espíritos, que envolvem algumas tradições religiosas, e a pessoa mantém aqueles costumes. Você quer ver um costume? Tem gente que entra, já aconteceu aqui 2 vezes, na hora do culto, eu aqui no altar, olhei para a porta, a pessoa entra assim. Não é costume? Aí a gente vai e orienta, vamos dizer. Normalmente, um dia que o Espírito Santo inspira a gente chega aqui no altar, abre a Bíblia e mostra, isso é errado, Deus não gosta disso, tal. Mas você sabia que tem gente que não aceita? Não é bem assim. Não é bem assim. Pronto, acabou. Se você não for simples para receber o que dizem esses 66 livros, esquece Jesus. Ou você aceita ou você rejeita. Deus falou com Abraão, com Moisés, e disse: Moisés, diga ao meu povo. Tudo Deus mandava através de Moisés. E Moisés assim fazia. Moisés então dizia para o povo: olha, nós já vamos chegar, vamos avançar, vamos caminhar. E eles se revoltavam por um momento difícil que eles estavam vivendo. Deserto é lugar, meu irmão. Deserto é escola. Você sabia que o deserto é uma escola? Às vezes o deserto é no casamento. O relacionamento não está bom. Está muito difícil. Mas é necessário segurar firme, sim ou não? Tem que segurar firme. Então tem que ter muita sabedoria de Deus para cada momento, sim ou não? Mas o deserto está ali. Não tem bom diálogo, não tem atenção, não é carinho nem pensar, não é? É uma fase que vai passar, o diabo está tentando, está jogando para ver se consegue. É um deserto. Se buscar na fé, se buscar crescer, vai avançando, vai chegar. Mas eles não queriam ouvir, irmãos. Irmãos, eles não queriam ouvir. Um aluno perseguido pelo professor, o que ele vai fazer? Virar as costas? Vai fazer o quê? Desaforo? Não, ele vai fazer o quê? Ele vai passar aquele deserto com sabedoria, ele vai orar. Ele vai buscar de Deus. Ele vai pedir direção de Deus. Bom, enfim, nós podemos colocar aqui todos os exemplos de necessidade, escassez, de luta, de batalha. O deserto, não sei qual deserto você está passando. Mas uma coisa é certa, a palavra vai se cumprir. Só depende de você. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.